Boa noite. O convidado desta semana do Por Outro Lado nasceu no dia 28 de abril de 1974 e, portanto, toda a gente sabe onde é que ele estava nesse dia, no outro, 3 dias antes. Estudou comunicação social, mas a comunicação que ele pratica não é propriamente a comunicação social em termos habituais. Boa noite. Ricardo Araújo Pereira. 28 de abril de 74, todos os dias lhe dizem isso ou não? Sou só eu que o chatei com esta data? Não, é bem lembrado, não é? É bem lembrado, mas foi isso, foi dia 28 de abril. Não sei se a minha mãe se assustou, acho que não, ela estava até, acho que estaria contente nessa altura, portanto, foi o contentamento, provavelmente. Ficou quase com um feriado nacional, como festa de anos, não é? Sim, há ali uma proximidade, mas também um feriado que eu prezo muito, portanto seria sempre feriado, agradável. Pois. Sim. Sim, é. Tem 2 filhas, nenhuma delas nasceu assim em datas deste calibre? Não, nenhuma delas tem. Aliás, há uma coisa curiosa em relação aos nascimentos delas, que é as duas nasceram em dias em que o Benfica ganhou os jogos. Pronto, o que também podia ser considerado quase feriado nacional. Pois podia, sobretudo para nós. Mas eu já me perguntei se o Benfica não ganha mais vezes por eu não ter mais filhas, porque, pelos vistos, basta eu ter uma filha para o Benfica ganhar o jogo. Eu acho que a culpa de algumas, felizmente não são muitas, derrotas do Benfica é o facto de eu não... São os meus métodos anticoncepcionais que não permitem que... Mas é preciso ter em conta que... Quanto tempo é que é uma época? Uma época são por aí, Não, eu teria de arranjar várias mulheres. Eu compreendo a sua questão, mas eu estava disposto a sacrificar-me dessa forma. Pelo Benfica eu faço tudo. Então eu estou de acordo. Eu estou de acordo, apoio. Já sabe que é uma das coisas, enfim, em que estamos de alma e coração juntos. Não é? O Ricardo, obviamente, toda a gente o conhece por causa do Gato Fedorento e sequelas, mas neste momento o que está a fazer principalmente é aquilo em que é mais visível é a Crónica da Visão, mais os textos que faz para o Inimigo Público, que são poucos. Neste momento não são nenhuns. Aliás, neste momento só faço mesmo a Crónica da Visão. É só isso mesmo. É isso que faz? Sim. A semana toda? Não é bem a semana toda, quer dizer, nós, entretanto, estamos a escrever sketches do Gato Fedorento, embora não... Vão fazer uma nova série? Não sabemos ainda, mas, quer dizer, achamos que eventualmente podemos fazê-lo. E, nesse sentido, achámos que tínhamos chegado a uma fase disto, do nosso trabalho, em que teríamos de apostar tudo naquilo que nos apetecia fazer. E como nesta fase nos apetecia fazer o Gato Fedorento a tempo inteiro, desligámos de todos os outros projetos, ou de quase todos os outros, e resolvemos investir tudo nisto. O que é bizarro, uma vez que não temos canal neste momento, mas enfim, nós nunca primámos pela responsabilidade, digamos. Pois, mas de facto, talvez tenha sido isso que resultou tão bem, não é? O Pois, facto de não estarem a pensar, não fazerem projetos com régua e esquadro e estudos de mercado e essas coisas todas. Exato, não é? exatamente. Portanto, ser tudo assim Pois é possível que um dos segredos deste relativo sucesso tenha sido essa inconsciência, o facto de nos termos... Porque aquilo, como calculou ao princípio, nem ao princípio, nem a meio, a nossa perspectiva não era que isto tomasse estas proporções. Não havia nenhum programa no cabo que gerasse este tipo de... que tivesse este tipo de repercussão. E por isso, ao princípio, nós estávamos muitíssimo descontraídos, porque aquilo era uma brincadeira de 4 amigos. O objetivo depois foi continuar a fazer com que aquilo fosse uma brincadeira de 4 amigos, e eu sinto que continuamos a conseguir fazer isso. Enquanto isso acontecer, eu acho que podemos continuar a fazer isto. Mas tiveram, com certeza, uma fase agora, nos últimos tempos, aquilo tudo que tiveram de largar, de deixar agora... Sim. Deve ter sido assim uma quantidade de solicitações sobrepostas, não? Sim, foi uma quantidade grande de trabalhos que tivemos que largar, e foi também uma quantidade de... Tivemos medo, obviamente, porque para todos os efeitos é um salto no escuro, não é? Não sabemos bem o que é que isto vale e o que é que vai valer a partir daqui, portanto, deixarmos de escrever para o Herman, por exemplo, e deixarmos de... Deixaram de escrever para o Herman, deixaram de escrever para o Inimigo Público, deixaram de escrever para isso tudo. Fomos falar com ele, com o Herman, tínhamos uma relação profissional de 7 anos para aí, sim. E, enfim, e ele foi muitíssimo compreensivo. Aliás, como foi sempre, não tenho nenhuma razão de queixa, antes pelo contrário, só tenho coisas boas para dizer sobre o Herman, que é daquelas pessoas com as quais eu contactei, provavelmente aquela que teria mais razões para
ser altivo ou ter uma postura de estrela, e era a que tinha menos. Por isso é muito interessante na personalidade dele, uma coisa muito Não é engraçada. costume no vosso meio? E é que agora vocês têm um meio. Não, repare, eu não quero com isto também dizer que tenho razão de queixa dos outros. Estou a dizer que ele, do qual se esperava que pudesse ser assim, uma vez que é o maior artista do entretenimento português, no topo da carreira há 30 anos, podia perfeitamente ter deixado que esse sucesso lhe tivesse subido à cabeça e podia perfeitamente tratar meia dúzia de rapazes que começam a escrever para ele e que começaram a vê-lo com 10 anos, que foi o nosso caso, podia tratá-los de uma forma bastante ríspida. E ele nunca fez isso, nem quando, quer dizer, acontece sempre que um texto esteja pior do que outro, e ele tinha sempre qualquer coisa de engraçada para dizer sobre aquilo, e mesmo quando era preciso refazer, isso era feito com muito tato e muita simpatia por parte dele. Isso, vamos só tentar começar pelo princípio. Sim, Vocês como é que foram parar ao Herman? Foram a primeira pessoa para quem trabalharam? Sim, o que aconteceu foi que, quando eu acabei a faculdade, comecei a trabalhar no Jornal de Letras. Foi o estágio que eu escolhi. A Católica organizava uns estágios de fim de curso e mais ninguém escolheu o Jornal de Letras. Portanto, eu fui o único a escolher aquilo e fui para lá trabalhar com todo o gosto. Isso ainda hoje tenho saudades desse tempo. Tinha 23, pois. Ainda hoje tenho muitas saudades desse tempo. E depois disso, o Ruizinho, com quem eu tinha feito um curso de escrita criativa durante a faculdade, sugeriu ao Nuno Artur Silva, que é o dono das produções fictícias, que me entrevistasse, digamos assim, e o Nuno fez isso e então foi nessa altura que eu comecei nas produções fictícias a escrever para o Herman e a escrever os outros projetos das produções fictícias, o programa da Maria Rueff e por aí fora. E depois os outros três... Os outros três gatos. Exato. Chegaram lá, o Miguel é meu amigo da faculdade, portanto foi meu colega na faculdade. Miguel Góis. E o Tiago Dores é meu amigo de infância, e por isso quando o Nuno Artur precisou de mais gente para a equipa, eu sugeri, obviamente, os nomes deles, porque era uma perspectiva antiga que nós tínhamos, era de um dia podermos trabalhar juntos. Mas já tinham tido projetos, isto é, vocês quando estavam juntos já aplicavam este tipo de humor? É uma coisa quase compulsiva quando estão juntos ou não? O nosso objetivo era destruir as produções fictícias, era esse o nosso... Estou a brincar. Mas não conseguiram? Não conseguimos. Não, antes do Nuno Artur me convidar, nós tínhamos um projeto de formarmos nós próprios uma empresa desse tipo. Sim, destruir, não digo, exato. E, portanto, ele aplicou aquela sábia aquela coisa, máxima... Não podes destruí-los. Exato, embora ele pudesse perfeitamente destruí-los. Mas então, depois eu fui, na altura em que estávamos prontos para começar a lançar-nos no mercado, o que ia ser obviamente muito difícil, o Nuno Artur convidou-me para ir trabalhar para lá e depois eles acabaram por ir também. E o Zé Diogo, conhecemos o Zé Diogo nas produções fictícias, sim. Entrou depois também, na altura mais ou menos em que o Tiago entrou. E apercebemos logo que havia ali uma afinidade, não só pessoal, mas também uma afinidade criativa, no sentido em que tínhamos os mesmos gostos e achávamos piada às mesmas coisas e tínhamos mais ou menos as mesmas ambições do ponto de vista da comédia, de fazer mais ou menos o mesmo tipo de coisa. E foi assim. Portanto, começaram por escrever esses textos e depois a ideia de criar o Gato Fedorento aparece naturalmente, não? Primeiro apareceu a ideia primeiro apareceu a ideia de criar o Gato Fedorento blog, que era um espaço em que nós podíamos, pela primeira vez, contactar diretamente com o público. Isto é, a nossa relação com o público era mais ou menos a do Cyrano de Bergerac com a Roxane. Portanto, sendo que o Herman era o nosso, como é que ele se chama? Christian. E então, aqui isto era uma maneira de... Vossa testa de ferro. Claro, exato, não é? Exato. Isto era uma maneira de, pela primeira vez, embora fosse num contexto muito menos visível do que a televisão, era uma hipótese para os quatro começarmos a contactar diretamente com o público. E depois, entretanto, sucedeu que eu tenho uma amiga chamada Inês Correia, que trabalha no Centro Cultural de Belém. E o Centro Cultural de Belém tem lá uma sala que às vezes é preciso encher. E ela telefonou-me a perguntar se eu não queria ir lá fazer um stand-up. E eu, como estávamos em março e aquilo era em outubro, pensei, até lá ele ainda desiste e eu vou dizer que sim agora. Mas não desistiu, e então tive mesmo de fazer. E desafiei-os para fazerem a mesma coisa, e só o Zé Diogo é que aceitou. Os outros foram os outros são o termo técnico em guionismo é maricas, é como a gente chama, há pessoas que não têm depois. E então o Zé Diogo e eu não foram. O Zé Diogo e eu fizemos aquilo
E nesse próprio dia em que fizemos isso, fomos convidados para duas coisas. Primeira, para aparecer no Natal dos Hospitais da RTP, que é, como sabe, o topo da carreira para qualquer artista. Mas vocês entraram logo pelo topo da carreira. Logo, a partir daí foi sempre a descer. E depois fomos convidados por um lunático chamado Fernando Alvim. Perigosíssimo, esse homem é perigosíssimo. Exatamente. É perigosíssimo. Para fazermos uns... É um Perfeito Anormal. Exatamente. Para fazermos uns sketches. Ele que nunca nos tinha visto a fazer sketches, aliás, tinha-nos visto só a fazer aquilo, para fazermos uns sketches num programa que ele tinha justamente chamado Perfeito Anormal. E foi assim que as coisas começaram. Nós começámos a fazer aquilo. E depois, a partir de certa altura... Estou-me a rir, desculpa, mas estou a pensar na sua cadela Lola, porque eu vi há 2 dias a Lola. A Lola a fazer de peixe. Muito bem, fazer de atum, exatamente. É a minha cadela Lola. A sua cadela Lola. Exatamente. Foi muito difícil convencê-la a ser atriz convidada desse sketch, porque o papel dela, se viu bem, envolvia lamber a cara do Zé Diogo. Sim. E o animal estava repugnado com isso e foi preciso prometer-lhe... O quê? Atum? Atum e várias latas de pedigripal e por aí fora. Sim, e então foi muito complicado. O Perfeito Anormal foi a primeira situação visível. Os sketches que vocês fizeram já como Gato Fedorento, ou não? Foi a partir de certa altura. Aquilo já se chamava Gato Fedorento porque a SIC Radical já tinha dito que nós iríamos fazer um programa que estava ainda a ser preparado, mas já se chamaria Gato Fedorento, e então aquela parte que nós fazíamos no Perfeito Normal já se chamava Gato Fedorento. Enfim, uma coisa algo confusa e não particularmente interessante. Mas o certo é que depois aquilo saltou daquele momento que durava 3 minutos, para um programa a sério, quer dizer, dentro do possível, com 25. E já com o Miguel e com o Tiago. Aí eles já aceitavam. Porque exatamente. Era inevitável. O Gato Fedorento no Perfeito Normal ainda eram só os dois? Éramos só os dois, sim. Nessa altura ainda éramos só os dois. E vocês então disseram, vocês agora têm que vir? Exatamente, quer dizer, a partir daquela altura era inevitável, não podia continuar aquela situação ridícula. E eles, a princípio, tinham muita vergonha? Imensa vergonha. Aliás, eu ainda conto hoje? Hoje já não. O Miguel era particularmente... O Miguel foi a pessoa em quem se registou esta diferença maior, sim, porque ele é um misantropo. Pelo menos era mais do que é hoje, talvez, mas era... Se alguém há 2 anos dissesse que o Miguel ia aparecer, como depois apareceu no Coliseu do Porto, à frente de 3.000 pessoas, ninguém acreditaria. E ele, aliás, eu conto isso no DVD, uma das parvoíces que ele inventou na altura foi, quando começámos o Gato Fedorento, queria aparecer em todos os sketches com óculos, para que as pessoas não o reconhecessem. E pôr aqueles óculos dos pais do Woody Allen no Inimigo Público. Exatamente, e o bigode, exatamente. Ele achava que as pessoas não iam... No fundo é a teoria do super-homem, que põe os óculos e já ninguém sabe que ele é o... E então? Verificou-se que isso era uma parvoíce e ele teve que se habituar a aparecer. No fundo, ele queria aparecer. eu acho queria que olhassem para ele por causa dos óculos. Exatamente, acho que isso era um dos pontos. Mas depois acabou por aparecer sem óculos e, enfim. Fizeram já 3 séries, estão a preparar uma 4ª série do Gato Fedorento. Exatamente. Posso saber qual é o apelido? Ainda não. Não é temos segredo, ainda... é daquelas Pois coisas... Isso dependerá também do... A nossa perspectiva é, se nós tivermos um pouco mais de dinheiro, criar desta vez um apelido composto. Porque temos mais dinheiro, podemos ter 2 nomes. Por exemplo, Lopes da Silva, vamos supor. Em vez de ser só Barbosa, ou só Meireles, ou só Fonseca, termos um nome que seja digno de qualquer coisa. Com hífen. Isso era uma hipótese muito engraçada, sim. Era uma hipótese boa. Mas não há Lopes da Silva com 2 hífenes. Não... Corte Real, por exemplo. Isso era uma hipótese, sim. Ou estrangeiro, não? Uma coisa estrangeira também era bonita, sim. Bem, essa parte vocês ainda vão decidir. Mas é uma boa sugestão. Nós já tínhamos pensado em fazer um nome estrangeiro, é uma coisa mais... Ou um estrangeiro e um português, é uma hipótese também, que dá logo assim um ar. Exatamente. De onde é que isto vem? Além de que há uma grande tradição de cómicos portugueses com nome estrangeiro e português. Herman José, Maria Rueff, portanto, Nuno Markle, portanto... Fernando Alvim, não. Fernando Alvim, lá está. Pois, Alvim acho que é um nome austríaco muito conhecido. Toffler, era Sr. Alvin Toffler, é outra coisa. Ricardo, estão a preparar uma nova série do Gato Fedorento, mas disse-me assim, mas não temos estação, não temos onde. O que quer dizer que só estão a escrever. Porque quando começam a filmar já têm que ter um sítio. Já têm que ocupar as instalações de uma... Quer dizer, o que vocês faziam era utilizar as instalações da SIC... Não era? Exatamente, Aquilo era tudo feito assim. Era feito no meio da rua. Quando os estúdios estavam livres, portanto, nos intervalos entre
o Jornal da Tarde e o Jornal da Noite, nós podíamos fazer ali aquilo. Às vezes obrigavam-nos a sair porque o Pacheco Pereira tinha que entrar, que é uma coisa que eu ainda hoje não perdoo à SIC, quer dizer, não... ou que o telejornal tinha que começar, como se o telejornal fosse superior à importância e... Eu acho que há pessoas que não têm noção das realidades. É evidente, é evidente. E agora, se vocês não têm um sítio, para onde é que vocês vão conseguir ocupar o lugar do Pacheco Pereira e do telejornal? Exatamente. Isso é uma das nossas ambições, é uma das ambições nossas, sim. Não, por enquanto estamos em casa, onde se está também muito bem. Mas estamos a trabalhar, não gostamos Vocês dessa trabalham perspectiva. como? Trabalham como? Vocês, para criar... Eu peço desculpa, mas estou a fazer barulho, parece daquelas três com os anéis. Vocês têm as ideias dos sketches, porque ainda por cima são todos diferentes, não repetem, continuam a conseguir fazer isso, não repetir as personagens, não repetir os gags. Sim, isso é uma opção nossa de não... Por exemplo, não fazer mais sketches do Gajo da Alfama, por exemplo, ou não fazer mais sketches do tipo que fala sem dizer nada, desta vez não dizer nada sobre outra coisa qualquer. Foi uma opção por duas razões essenciais. Primeira, porque alguns dos programas que nós víamos quando éramos pequenos recorriam muito a esse sistema. Por exemplo, eu lembro-me de um programa do Agildo Ribeiro, que era um humorista brasileiro que fez um programa cá, em que todos os programas tinham a mesma série de quadros. Eram sempre as mesmas personagens e só o texto é que variava. E isso é uma coisa que era muito pouco estimulante para mim como espectador e agora como autor também me parece. Acontecia com o Herman, não é? Havia algumas figuras... Sim, havia algumas figuras. Não eram sempre as mesmas, Exato, mas algumas que ficam. E as personagens dele eram mais interessantes, apesar de tudo. Do que as vossas? Não, do que as do Agildo Ribeiro. E isso leva-me a um outro ponto, que é, nós não somos atores, como o Herman é um ator extraordinário de comédia. E, portanto, não conseguiríamos manter, acho eu, uma personagem durante 2 minutos, não é difícil. Mas durante vários programas eu suponho que ao fim de algum tempo aquilo já não seria nada. Já teria o Gajo da Alfama, já teria tiques de um tipo do Norte e seria muito difícil para nós manter uma coerência nas personagens. Vocês não têm qualquer ambição de vir a ser atores? Nenhuma, rigorosamente. É mesmo a nenhuma. escrita o que vos interessa? Sim, não, aliás, tenho sido convidado para algumas coisas desse tipo. Por exemplo, alguém que me diz que comprei uma peça humorística engraçadíssima em França, anda a representar este papel, ou enfim, coisas desse tipo. E recusei sempre porque isso não faz nenhum sentido para mim. Eu não sou ator, portanto não vou... Estou a fazer os meus textos por obrigação, no sentido em que quando a gente começou ninguém queria representar aquilo, claro. Nem a gente tinha dinheiro para pagar a ninguém. Mas foi mesmo por isso que vocês foram para a frente? Foram essas duas razões. Tinham prazer nisso? Não era... Vamos é evidente que tínhamos prazer, claro, tínhamos prazer nisso. Mas eu suponho que naquela altura, se pudéssemos escolher, se tivéssemos dinheiro para pagar a atores a sério, tê-lo-íamos feito. Depois, entretanto... Mas acharam que as pessoas não iam aceitar? Achavam isso? Que as pessoas não iam... Sim, duvido muito. Aliás, há muitos sketches do Gato Fedorento que foram... Não há muitos, há alguns. Na verdade, são poucos que foram escritos para o programa da Maria e foram rejeitados na altura ou pelo produtor, que achava que aquilo era ridículo, ou pelo... um sketch só sobre... Já não me lembro qual era, mas por exemplo, eu tenho a certeza que se nós dessemos ao produtor do programa da Maria, do produtor de um programa para um canal como era aquele, e para aquele slot horário que tinha que competir com o Big Brother na altura, um sketch só à base das palavras papel e selo, duvido muito que o produtor não enfiasse aquilo no lixo imediatamente. Portanto, havia ali uma série de razões que nos levaram a sermos nós. Aí vocês para a frente também tinham que provar aos outros dois que eles tinham que ir para a frente, não é? Exatamente. Não é assim. Claro. Não é só escrever e depois não dar a cara. Exatamente. Vocês acabam de lançar o novo DVD com a segunda série. Foi no sábado. Foi no sábado. No sábado há várias semanas. Pois esta é a parte em que é muito curiosa, porque nós falamos mais ou menos sem data. Muito bem. Está bem? Eu depois digo-lhe qual é a data, mas não temos, não é para a semana. Isto é, o DVD neste momento ainda não está na rua, mas já está feito. E inclui algumas coisas inéditas. Basicamente vocês a gozarem uns com os outros. Ou vocês a desmancharem-se a rir? Não inclui isso porque, sem que eu perceba porque essas cassetes, os brutos das filmagens foram destruídos e muito pouco tempo antes de nós fazermos o DVD. Isso era uma das ideias que nós tínhamos. Pois, tinha lido isso que vocês iam fazer. Sim, assim. Exatamente. Queríamos fazer isso, até porque havia muita coisa desse tipo
Zé Diogo é muito difícil manter a compostura. Começa a rir-se? Começa, é um palermo. É o termo também técnico que a gente usa, é esse. Começa a rir-se e desmancha-se em pleno gag e vocês têm que repetir. Agora está melhor, sim. Agora está melhor porque ele começa a... Acho que ele começou a odiar-nos de propósito. Mentaliza-se que não gosta de nós. Antes das gravações e fica fica rabugento e tudo. E ri-se menos. Isso é um ponto positivo. Estraga menos tempo, não é? Exatamente. Aquilo também é uma perda de tempo. Poupamos tempo, exato. Assim, e depois o Pacheco Pereira tem que entrar e essas coisas. Claro. Vocês têm alguma perspectiva em relação a onde é que vai aparecer essa nova série que vão fazer? Não temos nenhuma. Temos tido convites de vários canais, quer dizer, também não há assim tantos. E temos, mas não só dos jornalistas dos de cabo também. Alguns já houve convites de canais de cabo. E neste momento estamos a ponderar isso, mas estamos a... Uma coisa é certa, estamos a escrever a série. Vai haver série, seja para onde for. Mas não sabemos ainda para onde. Como o Durão Barroso, não é? Vai ser primeiro-ministro, mas não sabe quando. Pois, mas E foi. Sim. Vocês, há pouco eu perguntei como é que vocês trabalham, porque é curioso como é que vocês são 4 pessoas, cada um com a sua vida própria, não se encontram propriamente num gabinete, num escritório, não têm uma empresa que diz gato fedorento com cartaz na porta, coisa assim. E há muito trabalho que é feito por e-mail. Vocês, cada um trabalha sozinho e depois vão trocando... Há uma boa parte que é feita por e-mail, se bem que neste momento estejamos a trabalhar bastante em casa do Zé Diogo, que é solteiro e não tem crianças. Isso, nem cadelas. Nem cadelas, portanto isso é ótimo. E então trabalhamos em casa dele, fazemos lá brainstorms e depois isso acontece também, vamos para casa, cada um escreve um texto ou uma parte de um texto do sketch que quer desenvolver e depois voltamos a juntar-nos para discutir aquilo e melhorar. O brainstorm é uma coisa um pouco caótica sempre, tem que ser, não é? Sim, funciona, ou vocês já estão muito calhados, como se costuma dizer. Calhados é o termo técnico. Muito bem. Sim, nós estamos bastante rotinados nisso. O que se pretende com o brainstorm é reproduzir o mecanismo mental que produz as ideias. Não é? Normalmente nós não sabemos bem de onde é que as ideias vêm, nenhum de nós. Mas temos uma noção que é, às vezes, por associação de duas ideias conflituantes ou por, normalmente é por um conflito qualquer de duas ideias ou sobreposição de dois conceitos ou por aí fora. E uma vez que somos vários, somos muitos, isso ajuda a esse conflito, porque um diz uma coisa e outro pode dizer o contrário e é uma coisa muito dialética. Quadrilética? Neste caso é isso, é tetralética, exatamente. Não há outras pessoas envolvidas no processo? Porque às vezes aparecem umas raparigas nos sketches. Sim. Que não são vocês disfarçados. Não somos nós disfarçados, não. Embora sejamos mestres do disfarce, não somos nós. É a Rita Amado, que é uma produtora da SIC Radical. Tem uma paciência. Exato, que tem muita paciência. E é uma amiga do Carlos Monteiro, que é o produtor do nosso programa. Das raparigas, acho que são essas que aparecem. E uma prima do Zé Diogo também apareceu uma vez. E, portanto, vocês convidam, quando é preciso, papéis femininos, tirando as velhas, por exemplo. Exato, velhas nós gostamos de reservar para nós, sim. Apareceu o meu sobrinho Rafael uma vez também. Sim, não vi. A troco de um jogo da PlayStation. Ai, esses preços aumenta. Antigamente eram... Não sei qual era o seu preço quando era pequenino. Era mais barato, não era um jogo de PlayStation? Pois, não sei se me tivessem convidado para fazer isto, qual seria, mas suponho que fosse mais barato. Pois, era mais barato. Ricardo, o Ricardo foi parar a esta vida do humor com muito background do humor. Esta vida do humor é só para facilitar. Sim. Com muito background no sentido de muitas leituras, muitos filmes, muita coisa que viu na televisão, que viu. Ainda hoje há essas contribuições externas de outros sim, claro. Sim, eu acho que essas contribuições externas são fundamentais, uma vez que não há escolas de escrita, embora haja escolas de quase todas as outras artes. Não há escolas de escrita e eu creio que eu não acredito no talento, portanto parece-me que só se pode aprender vendo e estudando os outros e lendo o que os outros escreveram e educando o gosto assim e procurando compreender como é que aquilo funciona
No fundo é como se aprende a fazer qualquer coisa, não é? Uhum. E com erros pelo meio, claro, sim, com claro. etc. Quais são, não é as influências é o que se perguntou, não é? Aos artistas, normalmente, quais são as influências? E normalmente as pessoas não gostam de falar, mas quais são, quer dizer, eu creio que vocês já disseram isso muitas vezes, que são os Monty Python, o Woody Allen, portanto, há alguns que são centrais, mas há com certeza muitas outras fontes, não é? O que me faz grande curiosidade também é como é que vocês observam o mundo à vossa volta. Não é? Vocês estão... há muitas situações que são situações do dia-a-dia, banais. Exatamente. E que têm basta fazer um clique. Claro. Sim, há dois tipos de influência, não é? Há as referências de que falou, que são, obviamente, os Monty Python, o Big Train, por exemplo, que é outra série. É uma espécie de Monty Python dos anos 90. O Seinfeld também. O Seinfeld, com certeza. Enfim, depois o Woody Allen, o Mark Twain, um tipo chamado Dave Barry, que é muito pouco conhecido cá, mas que é um humorista americano bastante conceituado. Ganhou o prémio Pulitzer pelos comentários humorísticos que fazia no Miami Herald. Por exemplo, Tim Burton. Eu não sou especial Anderson, adepto, embora tenha amigos que são grandes fãs, como por exemplo o Markle. O Markle é um grande fã do Tim Burton, mas eu não sou... Aí está outro, aliás, eu não sou também muito, já tinha dito que era outro dos estrangeiros. Tinha feito referência, exatamente. Eu não sou grande cinéfilo, sabe? Não tenho uma relação com o cinema muito profunda, mas depois há outro tipo de influências que são as que referiu, que são as da vida real. E é aí que nós vamos... Porque o que nos interessava ali era fazer, de facto, era que o programa retratasse algumas coisas que se passam connosco todos os dias. Sim, falam é uma coisa. Exato. Que vocês foram buscar. Pois outros. Sim, eu tenho eles andam por aí, não é? Sim, exatamente. Eu tenho um familiar que é particularmente especialista nesse tipo de discurso, de falar sem dizer nada. É muito difícil entender-me com ele. E na altura tivemos essa ideia de escrever um depoimento de rua, como costuma haver alguns, de um homem que estivesse a queixar-se de uma coisa que a gente não percebia o que era. E quando acabámos o texto era isso, era uma pessoa que se queixava de alguma coisa e a gente não percebia o que é que era. E faltava-nos um final para aquilo. E então, nessa altura, lembrámos-nos de uma frase, lá está, também da vida real, embora fosse vida real televisionada. É como diz o Woody Allen, a arte não imita a vida, imita a má televisão. E por isso, uma vez que nós queríamos fazer ali uma coisa bastante real, fomos buscar à má televisão uma frase, é uma frase final nesse sketch de 2 minutos. Tem lá uma frase do Marco, que era um dos participantes. Onde estará o Marco? Exatamente, quem o saberá. E ele dizia aquela frase que depois ficou célebre, que é: quando eu vejo que há aí palhaços que falam, e eu não os vejo a fazer nada. Depois, a partir daí, eu fico chateado, já é coisa que a gente acrescentou, e o que está antes também, portanto, fomos nós que... Era o texto original. E as certas e determinadas coisas também vêm da má televisão, se não me engano. Vem da má televisão também. Certas e determinadas coisas era... Por já não sei se já reparou, por exemplo, o atual treinador do Sporting diz imensas vezes, diz muitas vezes fundamentalmente. Nós temos que fundamentalmente melhorar fundamentalmente o ataque. O Figo é mais o logicamente. Logicamente, sim. O Mourinho era fantástico, dizia sempre fantástico. Mas o treinador do Sporting atual costuma dizer muitas vezes: nós temos certos e determinados problemas, já os identificámos, vamos fazer certas e determinadas coisas. Está sempre a dizer isso. Mas a primeira pessoa que eu ouvia usar certas e determinadas coisas consistentemente foi outra grande figura da má televisão, que se chamava Gisela, que participou num programa da SIC, que era o Master Plan. E é daí que vêm certas e determinadas coisas. Ela dizia muitas vezes, uma vez que não tinha nada para dizer, dizia muitas vezes certas e determinadas coisas. Que ocupa imenso tempo. E dá a sensação que está a referir-se a qualquer coisa, quando na verdade não está. Porque, de facto, o humor não vem do vazio, não é uma iluminação, Eu daqui a bocado vou ter que lhe dar água, mas é um gag já antigo. Exatamente, portanto, eu vi a fazer esse gag. E era uma aflição na altura, agora já não é. Mas as coisas de que nós nos rimos, em geral, são coisas que são normais, banais, não é? Sim. Não se vai buscar uma inspiração a coisas esquisitas, fora do dia-a-dia. Pois é, há muito... eu acho que em muitas coisas vulgares, se calhar falar de coisas vulgares num tom
grandioso, é um caminho para a comédia. Já esse contraste é logo engraçado. E, por exemplo, há um livrinho muito pequenino do Alberto Pimenta, acho que é na Fenda, que se chama Metáfora Sinistra, que é uma comunicação que ele fez num colóquio qualquer, já não me lembro, e chama-se a Metáfora Sinistra porque é uma dissertação dele sobre qual é a melhor mão para executar a masturbação. Não há outra maneira de o dizer. Mas isso deve depender se uma pessoa é destra ou sim, ele discute esse aspecto também, mas ele vai buscar coisas à Antiguidade Clássica, ao Demóstenes e por aí fora, e então sugere, no fim, que provavelmente é a esquerda, embora no último parágrafo diga que há ainda margem para muita pesquisa e para estudo subsequente a esta ideia. E então? Isto era para chegar a uma... já sei, pois, portanto, lá está. E aquilo é é engraçadíssimo, atenção, aquilo é muito engraçado. Alberto Pimenta. Exato, e aquilo é mesmo muito engraçado, e lá está, é falar sobre um tema corriqueiro, razoavelmente corriqueiro, embora eu tenha a masturbação na mais alta conta. Estou a dizer corriqueiro só por questões porque me dá jeito para a conversa, mas é falar sobre um tema corriqueiro num tom bastante elevado. Elevado, sim. E vocês conseguem, na observação... A minha pergunta tinha que ver há bocado, e é uma pergunta já de há bocado. Estou a tentar não responder à sua pergunta. É? Sabe que eu gosto mais deste seu programa do que o que tem no primeiro canal. Porque Sim. o primeiro canal, eu gostava que dissesse à sua produção que Sim. eles estão a fazer pouco de si. Põe-lhe sempre o mesmo convidado, todas as semanas. E isso é uma coisa que eles deviam Pois ter mas atenção. acho que isso está no contrato. É? Está no que contrato, eu não posso fugir a sempre isso. o mesmo convidado. Não posso fugir. Mas eu também não estou ali a fazer Torna-se entrevistas. desagradável. Há uma diferença. Está bem. Pronto, de maneira que a situação é mesmo. Por contrato, é sempre a mesma pessoa e não é uma entrevista. Está bem, está bem. Pronto, se é assim, tudo bem. Se é assim, fica mais... Estou mais descansado. Não é um problema da produção, Pois. pode descansar. Nessa questão da observação, da má televisão, do dia-a-dia, é possível sempre nós rirmos de nós próprios também. Isto é, acontece olharem para o vosso programa e dizerem palhaços. Acontece toda a hora. Aliás, é por isso que o Zé Diogo se ri. Mas isso acontece a toda a hora. E, aliás, isso é fundamental, é um exercício fundamental. Eu suponho que quando... Suponho não, tenho a certeza que quando estou a escrever e também a interpretar um palerma, ou um rústico, ou um matarruano, o faço tanto melhor quanto mais eu for palerma, rústico e matarruano. Portanto, quando eu estou a fazer um matarruano, é o meu lado matarruano, que é vasto, que está ali. E quando estou a fazer um palerma, também é a minha própria palermice que está em jogo. Portanto, Sim. isso é um trabalho fundamental. Esse de nos apercebermos das nossas próprias mesquinharias é fundamental. A Adília Lopes, que é uma poetisa de que eu gosto imenso. Já veio cá, não já? Não. Mas fica a sugestão. Fica a sugestão. Ela tem um poema pequeníssimo, uma espécie de haiku, cujo título é Autobiografia Sumária. E depois o texto é: os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas. É só isto. E eu sempre olhei para aquele poema como uma espécie de metáfora para o trabalho humorístico. Ou seja, os meus gatos, que é aquilo que há de mais felino e crítico e até cruel em nós, gostam de brincar com as minhas baratas. Ou seja, com aquilo que há de mais repugnante e desagradável e embaraçoso em nós. E eu conto sempre esta história. Uma vez tive a oportunidade no JTL de ir entrevistar a Adília Lopes e perguntei-lhe se era isto que aquilo queria dizer. E ela disse: não, o que acontece é que eu tenho gatos e eles gostam de brincar com baratas que eu tenho também na cozinha. E foi uma lição que eu aprendi nesse dia, foi não me armarem esperto. Ricardo, há uma declaração sua naqueles inquéritos que se fazem, assim, o que é que gosta mais, quais são os seus hobbies preferidos, qual é o seu hobby preferido. Assim, aqueles inquéritos. Sei. Perguntam-lhe quais são os seus livros preferidos. Sim. E responde a Madame Bovary. Sim. Como é que é o título? Do Tristram Shandy. Sim, A Vida e Opiniões de Tristram Shandy. Opiniões, Tristram Shandy. Lawrence Stern, não é? Exato, do Lawrence Stern. E o Dom Quixote. Dom Sim. Quixote, estamos numa fase de comemorações do Dom Quixote e, portanto, vamos fazer uma homenagem ao Dom Quixote. Muito Dom bem. Quixote. Porquê é que o Dom Quixote, isto é, já leu Dom Quixote? Porque há pessoas que dizem que é o livro preferido, mas sem o ter Sim, lido. Isso é interessante. Acontece. É divertido. É muito frequente. Para si, é um livro preferido porquê? Eu acho que, não sei se durante essa resposta estava a dizer
estava a falar de livros que incluem uma componente humorística, porque isso é uma conversa recorrente no facto das grandes obras da literatura mundial terem uma componente humorística forte. Pelo menos algumas, ou a maior parte. Quer dizer, a Madame Bovary não teria... Aí está, é por isso que eu estou a pôr a questão, porque os outros dois sim, mas a Madame Bovary não é particularmente divertido. Embora tenha algumas cenas que a seu modo são humorísticas. Por exemplo, há uma cena da Madame Bovary em que ela está a olhar para a filha, que é bebê, e a filha tem um corte na cara e tem um penso a arrepanhar-lhe a bochecha. E a Madame Bovary já está naquela fase em que está preocupada com tudo, menos com a chatice da miúda e do marido, e quer sair dali para ir encontrar-se com o amante. E está a olhar para a filha, para aquele ser que para ela é repugnante e tem uma bochecha arrepanhada com um ar de repugnância. E o marido entra no quarto nessa altura e vê essa cara dela e toma aquele ar de repugnância por preocupação com a menina e fica desvanecido com o cuidado que aquela mãe tem com a miúda. Desvelo. Sim, exatamente. Sim. E então isso... Isso é hilariante. É engraçado também, a seu modo, mas enfim. Mas o Dom Quixote... Porque nós temos a tendência, ou foi-nos um pouco instilada a ideia de que o Dom Quixote é uma figura patética. Sim. E ao mesmo tempo, sim, é de algum modo patético, mas é uma figura de uma grande dignidade e de uma grande tristeza ao mesmo tempo, sim, não é? Sim. Portanto, não imagino que não leu o Dom Quixote a rir às gargalhadas o tempo todo. Não, embora haja ali um substrato humorístico logo na premissa inicial, que é um tipo que enlouquece por ler muitos livros de cavalaria, aquelas peripécias são bastante picarescas. E depois há várias cenas também, por exemplo, a cena do elmo de Mambrino, que é ele supõe que é um elmo de Mambrino, mas que na verdade é uma bacia de barbeiro, enfim, entre outros episódios. Isso são coisas muito divertidas também. E eu percebo o que diz sobre o Dom Quixote, uma figura patética. Sim, claro. Claro que isso é uma dimensão importante e não é particularmente humorística. Mas no outro dia fui a um colóquio do Instituto Cervantes sobre Dom Quixote e ouvi a comunicação do António Mega Ferreira, que é um especialista na obra, e fiquei impressionadíssimo com... Eu já conhecia, obviamente, vários tipos de interpretação diferente da figura do Dom Quixote e da própria obra, mas não tinha a noção da variedade e da dimensão das interpretações diferentes e das múltiplas dimensões da figura do Dom Quixote e do Sancho Panza e dessa oposição, por exemplo. E, portanto, há muitas interpretações possíveis. Eu já lembro de uma vez a Eduarda Dionísio, acho que era a Eduarda Dionísio, dizer que o Dom Quixote era uma figura absolutamente anti-utópica. Portanto, e há a interpretação absolutamente inversa. O que quer dizer, provavelmente, que é uma figura que nos faz pensar, não é? E que vai tocar em várias cordas ao mesmo tempo. Exatamente. Não é? Pode tocar cada um. Sim, são as nossas baratas também. Sim, exatamente, são as nossas baratas. E é o facto de ser uma obra tão infinita que é uma das razões que me faz apreciá-la. Porque não era uma atitude... O que é engraçado nas coisas que eu li suas, por exemplo, nesse inquérito, que é um inquérito banal, o Ricardo responde brincando, fazendo humor ou fazendo ironia na maior parte à maior parte das respostas, das perguntas, e quando chega aos livros, toma uma atitude de enorme respeito e diz esses três. Pois. Percebe? E isso contrasta com as outras coisas com que brinca, mas é como se dissesse assim, com os livros não brinco. Sabe, eu tenho uma relação com a literatura de mal perder, que é, se eu tivesse podido escolher com toda a liberdade, ter-me licenciado num curso qualquer de literatura. Fui para a comunicação por causa foi uma espécie de solução de compromisso com os meus pais, mas, aliás, agora que estou sem fazer nada, estou a escrever o Gato, fui-me inscrever outra vez na faculdade. E então estou a fazer um curso que se chama Estudos Portugueses, ali na Nova da Avenida de Berna. Mal e porcamente, quer dizer, inscrevi-me em 5 cadeiras e acho que me vou ter que anular a matrícula de 3, porque 60 miúdas ficaram doentes e não pude ir às aulas durante um mês e então já perdi ali muita coisa. Mas, enfim,
Mas, portanto, há uma ligação à literatura. Sim, exatamente. Tenho esse mal perder, gostava muito de ter estudado isso mais profundamente, mas ainda não perdi a esperança. É isso que estou a fazer agora. Isso estou a imaginar o Ricardo entrar na faculdade, numa faculdade. Quer dizer, hoje entra num sítio qualquer, mesmo que entre à sua maneira, é visto pelos outros de outra maneira. Isso é um problema que me interessa particularmente, porque acho que é uma questão que tem alguma invasão da vida, da sua vida. Sim. Da vida da pessoa que é pública, ou não é? Tem. E que altera a nossa relação com o mundo, pois, não é? Isso é muito complicado para si? Consegue manter a sua privacidade? Sim, repare, é evidente que alguma coisa mudou, mas eu também não gostaria de fazer aqui uma rábula do atormentado pela fama, quer dizer, isso não se passa. É evidente que eu, por exemplo, deixei de ir à FNAC ao sábado e ao domingo, ou à sexta à noite, porque quero demorar 5 minutos e demoro 1 hora. Mas não lhe é desagradável? Não é desagradável no sentido de que as pessoas não são desagradáveis, antes pelo contrário. Sim. É evidente que vêm falar e pode-me atrasar a vida isso. Mas vêm falar de uma forma simpática e afável. A questão da universidade é, de facto, aquilo... Acho que isso depois acaba por passar, mas para mim aquilo é um bocadinho embaraçoso. Não são só os alunos, são os próprios professores, devem ter uma relação diferente consigo, não é? Pois, isso foi uma das coisas surpreendentes, foi o facto dos professores também saberem quem eu era, quer dizer, isso foi uma coisa bastante... Tinha assim uma imagem tão estranha do mundo académico, era? Não era isso, não se tratava disso, mas fiquei um pouco surpreendido. Agora, em relação aos alunos, aquilo é um pouco, para mim, é um pouco embaraçoso, porque não é a mesma coisa que quando eu andava na faculdade, quando tinha 18 anos. É outra coisa diferente. E para eles também deve ser estranho, porque não estão habituados a ver-me num contexto como aquele. Mas, quer dizer, são tudo pessoas adultas e nunca tive nenhum dissabor, antes pelo contrário. Aquilo está tudo a passar-se com bastante elevação. Disse agora que os professores, que se espantou por os professores o reconhecerem, mas eu acho que é um dos fenómenos do Gato Fedorento, é a amplitude total, mais do que era uma revista, a Tintim, que dizia lá que era dos 7 aos 77 anos. Pois é, e incrível. Vocês provavelmente ainda abriram mais esse leque, mais do que dos 7 até à sub-7, digamos, não é? Sim, que os reconhecem. É isso. E até há sobre 77. No outro dia houve um senhor de 82, que veio, e não era o Mário Soares. Só tem 81, o Mário Soares. Só tem 81, pois, exatamente. Que veio falar connosco, cumprimentar-nos, mas isso é muito interessante, de facto, foi outra coisa que nos surpreendeu, sobretudo as crianças mesmo dessa idade. Nós uma vez fomos à escola onde o Miguel andou, eles souberam que o Miguel tinha andado lá e convidaram-nos para ir lá, e nós fomos lá ver a festa de Natal deles, dos miúdos. Uma escola primária? Uma escola primária, sim. Aliás, acho que era até ao 9º ano, mas tinha primária e por aí fora. E tivemos lá a ver a festa de Natal deles e a ver o teatro que eles tinham feito, preparado de propósito para a festa de Natal, e tinham feito alguns sketches nossos. Alguns inéditos, eu acho que o Konami, o sketch do Konami foi feito primeiro por esses rapazes, sim, do que por nós. E fizeram bem? Fizeram melhor do que nós fazemos agora, aliás. Eu espero que nenhum diretor de canal os tenha visto. Isso tenha visto, porque senão... Mas isso foi muito engraçado, porque depois, no final, a vir pedir autógrafos, estavam os miúdos do 9º ano, que já têm mais barba do que eu, e estavam miudinhos a olhar para cima, a dizer também que era um autógrafo e tal. Foi uma coisa muito surpreendente. E eu pus-me a pensar, e isso resultou muito lisonjeiro para mim, porque lembro-me de ter 10 anos, fiz as contas, o tal canal surgiu em 84, portanto eu tinha 10 anos e lembro-me perfeitamente de ir para a escola de Freiras, onde eu andava, representar no dia seguinte os sketches que tinha visto na véspera. Portanto faz sentido, não é uma... Sim, se trata do mesmo fenómeno, é de facto uma coisa muitíssimo lisonjeira. Sim, de qualquer modo vocês têm essa amplitude e têm, ao mesmo tempo, uma atitude em relação às pessoas que é de crítica e de uma... Provavelmente aí há uma parecença, uma semelhança com o Hermano José. Tem uma enorme ternura, ao mesmo tempo, por esses
essas coisas taralhocas, essas pessoas, não é? Totós que vocês, quando falam, mas não dizem nada, Sim. de alguma maneira há ali isso dentro de vocês, como disse há bocado. Sim, exatamente, não é? exatamente. E, portanto, nunca são agressivos no sentido de isto é para destruir. Sim. Sim, embora, repare, embora eu não rejeite a atitude da destruição ou da corrosividade, vamos supor que essa palavra existe, como atitude humorística relevante e até digna de apreço. Eu não tenho nada contra isso. E agora, de facto, é possível que se possa ver os nossos sketches dessa forma. Por exemplo, eu, na Visão, pelo menos em algumas crónicas, não sou assim tão terno. E já me tem valido até alguns dissabores. Mas, não é, enfim, às vezes isso também tem, a crueldade também tem graça e isso também pode ser engraçado. E alivia às vezes. É? Porque agora é esta coisa de ter todas as semanas uma crónica que normalmente é sobre questões de atualidade, Sim. não é? Habitualmente é. Sim, eu pensei, no raro. princípio, quando a Visão me falou naquilo, eu agradeci muito a proposta e achei muito interessante fazê-lo e estive a pensar o que é que poderia fazer. E tinha basicamente 3 hipóteses. Ou fazia uma coisa pouco interessante sobre mim próprio, ou fazia uma coisa mais geral sobre Portugal e os portugueses e inevitavelmente iria parar ao território do Miguel Esteves Cardoso, que fez isso muitíssimo melhor do que eu alguma vez conseguiria, ou faria uma coisa de atualidade. E pareceu-me na altura que essa era a melhor opção para mim e para a Visão. Para a Visão porque, lá está, uma revista, e talvez fosse interessante para eles terem, como por exemplo, aconteceu em alguns números. Por exemplo, eles tinham um número dedicado ao arrastão de Carcavelos, ou ao suposto arrastão de Carcavelos, e depois parece-me que é interessante, ou pode ser interessante, que eles tenham uma notícia a sério sobre isso e, no final, uma perspectiva humorística sobre o mesmo tema. E, portanto, isso para eles podia ser interessante, achei eu. Para mim era também interessante no sentido em que eu não tinha nenhum outro sítio em que falasse da atualidade, porque o Gato Fedorento foi também, por opção nossa, um sítio em que não falamos da atualidade mais concreta, falamos de jornalistas e de políticos, mas não falamos do Miguel Sousa Tavares e do Santana Lopes, por exemplo. Falamos de pessoas em geral. E o que é curioso é que todas as semanas há sempre um bom tema, não é? Portugal está a ficar um país assim animado nesse aspecto. Portugal não é? sempre foi um ótimo país para isso. Eu acho que, repara, nós também somos muito críticos em relação a Portugal, mas lá fora as coisas não são muito melhores. Não, houve alturas em que o país era mais cinzento. Pois, portanto, seria mais difícil ter todas as semanas... 4 dias antes de eu ter nascido, por exemplo, acho que aquilo não era muito mais difícil, divertido. não é? Exatamente. Portanto, hoje já é possível fazer humor sobre a situação, sobre a atualidade, até porque há informação, não é? Há órgãos de informação, Exatamente. que é uma coisa que também... parecendo que não, vale a pena. Vale a pena. E dá jeito. Tem dificuldade em escolher o tema cada semana? Às vezes tenho dificuldade, às vezes não... Não é óbvio? Não é óbvio, outras vezes tenho algum pudor de falar de determinada pessoa, tenho tido, por exemplo, esta história do Benfica, às vezes é muito... As pessoas no Benfica, como são todos benfiquistas, apagam-se as outras diferenças. E eu no Benfica às vezes cumprimento pessoas com as quais, por exemplo, do ponto de vista ideológico, tenho muito pouco em comum. E das quais mais tarde me apetece falar. E então inibe-se de falar e mal às de vezes benfiquistas com quem não está de acordo. Sim. Não por serem benfiquistas, mas por já os ter conhecido numa outra situação. E enfim, por exemplo, esta questão das presidenciais também é complicada para mim, embora já tenha falado sobre isso. Mas é complicada porque todas as semanas acontece qualquer coisa sobre as presidenciais, mas eu não posso estar a falar de presidenciais todas as semanas. Portanto, tenho de gerir isso de algum modo. O que é que pensa que vai ser a sua vida a partir de agora? A partir do momento em que começou... pronto, já Não, ainda tenho, fase, não se preocupe, ainda tenho. A partir da fase em que deixou de ser de estar a escrever só textos para os outros e passou a dar a cara e passou a ser não uma bola de neve, mas uma bola de cotão, como uma vez disse. Muito bem, sim. Uma bola Estou a de citá-lo. Cotão. Sim, eu tenho muito apreço pelo cotão e pelo fenómeno que é a bola de cotão. Bola de cotão. Que se forma... Mas forma-se, é uma coisa horrível. Cresce. E acha que vai continuar este tipo de trabalho, ou quer dizer, que vai continuar Gato Fedorento, pronto, a curto prazo,
Parece que sim, não é? Sim, pois. Mas não parece ser, e por isso é que é a minha pergunta, uma pessoa que faz planos a longo prazo, Exatamente. dizer assim, o que eu quero fazer é Justamente. isto. Sim, aliás, eu já percebi que não adianta muito, porque se há 3 anos me dissessem que agora estaria a fazer isto, eu não teria acreditado. Esta entrevista também, mas estaria a fazer o Gato Fedorento e que isto teria tido a repercussão que teve, eu gostaria muito a acreditar. Portanto, é bastante difícil fazer planos. E até inútil. Há uma série humorística extraordinária chamada The Office, que é também uma referência para nós. E há uma parte em que uma das personagens cita o John Lennon a dizer que a vida é aquilo que acontece quando estamos a fazer outros planos. E depois essa personagem põe-se a pensar e diz: embora ele também tenha dito I am the walrus, I am the Eggman. Portanto, não sei em que é que é de acreditar. Mas é verdade que os planos, é isso. Sim, é um pouco a inutilidade de fazer planos. Embora a minha perspectiva agora, se quiser que eu faça esse exercício, é que provavelmente faremos agora o Gato Fedorento como deve ser. Se tivermos a oportunidade para isso. Como deve ser no sentido em que vamos fazê-lo como se fosse a única coisa que existisse. Sim, portanto, sem ter outras... Exato. Sim. E depois talvez façamos mais uma coisa qualquer em televisão. Que temos a ambição de fazer uma outra coisa. E depois é possível que me vá dedicar a outra coisa qualquer. Pode ser que nessa altura já tenha acabado o curso. O curso de Estudos Portugueses. Exato. Há uma tentativa vossa de ser politicamente corretos? Isto é, de ser pedagógicos em certas coisas, ou não? Eu percebo a pergunta, e até porque parece paradoxal, não é? Porque não são politicamente corretos, mas ao mesmo tempo o não ser e o ser já não se sabe muito bem qual é o território, não é? Mas, sim. No fundo, se há uma intenção de ser pedagógico, Repara, a nossa intenção... Uma vez eu fui ainda cheio de... Há um capítulo da vida em que sou menos marxista do que nos outros, que é na literatura. Mas uma vez fui entrevistar o Mário de Carvalho ainda imbuído de grandes princípios marxistas. Sim. E perguntei-lhe se ele, ainda por cima sendo ele quem é, quando ele escrevia, o que é que ele pretendia e tal. E ele disse só que a função do escritor é escrever. Uhum. E eu acho que, transportando isso para aquilo que nós fazemos, a função do humorista é fazer rir. Portanto, a nossa função é fazer humor. Não é mudar o que está mal, não é... Podemos chamar a atenção para isso, mas não há nenhuma intenção nossa não há nenhuma pretensão de mudar o mundo, digamos assim. Uhum. Embora haja, por exemplo, aquele sketch do papel e do selo, que é uma coisa interminável, numa espécie de repartição, que depois muita gente leu como uma crítica à burocracia. A nossa intenção à partida não foi vamos tentar-nos escrever um sketch sobre a burocracia. Não foi isso. A nossa intenção principal primeira foi fazer uma coisa engraçada. Se somos politicamente corretos ou não, eu percebo a pergunta no sentido em que nós, por exemplo, não somos muito transgressores do ponto de vista da linguagem, por exemplo, não temos palavrões. Uhum. É uma opção também. Não temos... embora haja coisas que sejam um pouco menos aceitáveis em televisão ou aceitáveis no salão, não somos particularmente transgressores nesse sentido. Embora... e também há temas onde não vão, não é? Não sei, sinceramente, não sei se há não fazem isso, não têm isso pré-determinado, não é? Não tomaram a decisão, vamos fazer isto ou não vamos fazer aquilo. Sim, mas eu nem sei se concordo consigo no sentido em que parece-me que tocamos todos os temas, falamos principalmente daqueles que são desagradáveis, a morte e a doença e por aí fora, já falámos de todos. Uhum. E sobretudo temos a única censura do nosso próprio bom gosto, do nosso próprio bom senso. Uhum. Porque já percebemos que não adianta termos qualquer espécie de censura, porque há sempre alguém que tem uma censura superior à nossa. Nós fizemos um sketch que, na nossa perspectiva, não tinha nenhum mal sobre uma personagem participante num concurso que sofre da doença de Alzheimer e responde sempre a mesma coisa. Aliás, a pergunta é sempre a mesma e ela nunca acerta, nunca consegue acertar na resposta. E houve uma pessoa que nos mandou um mail de alguma indignação a falar sobre isso. Sobre a doença, portanto... De qualquer modo,
do que vocês gostam é de fazer rir? Sim. Dá prazer sentir que as pessoas riem? Imenso, e aí imenso, há uma sim, diferença entre o que fazem na televisão e o que fazem no palco? Isto é, se estiverem no já palco, percebi. sentem que há uma reação direta. Há mais do que uma diferença, sim. Por um lado há isso. Além das pessoas dizerem em coro os vossos gags. Isso é engraçado, isso é muito engraçado. Mas já, por um lado, sentimos isso, sim. Sentimos que há a repercussão do público está logo ali. Por outro lado, é mais desconfortável e nota-se melhor a nossa inaptidão para a representação, porque na televisão só aparecemos daqui para cima e no palco vê-se o corpo todo. Portanto, é mais difícil de esconder. Mas isso das pessoas repetirem os sketches foi uma surpresa também muito Vocês chegam ao Coliseu? Foi no Coliseu todos os sítios para onde foram? Estive ali. As pessoas repetiam, não, diziam ao mesmo tempo que vocês. A última experiência desse tipo que tivemos foi a Federação Portuguesa de Futebol convidou-nos para irmos ao estágio da seleção fazer uma pequena rábula para os jogadores. Portanto, o selecionador, a seguir ao jantar, disse que quero ainda fazer mais uma palestra convosco. E eles ficaram, estranharam e tal. E depois entramos nós, lá naquele ambiente absolutamente exclusivo da seleção, para fazermos uns sketches lá para os jogadores. E os próprios jogadores diziam os sketches, alguns deles sabiam os sketches de cor. O Miguel, o Simão, o Petit, enfim, sabiam coisas de cor dos sketches. E era uma coisa muito, muito impressionante. Isso é extraordinário também, de facto. Ricardo, obrigada. Ora, eu é que agradeço. Vamos ficar aqui a dizer eu é que agradeço. Não, uma espécie do papel e do selo. Exatamente, pode ser um bom sketch. Está bem, mas podemos deixar o realizador, entretanto, fechar isto. Ele corta quando lhe apetecer. Ele corta, que nós continuamos a dizer o papel e o selo. A trocar galhardetes.